Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde. Nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 6, todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 25. A palavra do Senhor nos diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra e a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, lançando sobre os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Meus irmãos, o texto nos fala muito de partilha, de educação, de formação, de orientação. Aqui Moisés já começa falando, no versículo 1, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses
na terra a que passas para possuir. Nós, hoje em dia, temos vivido muito a expectativa de terceirizar a educação dos nossos filhos, de atribuir a outros a responsabilidade com a educação deles, principalmente a educação religiosa. Um argumento que eu ouço muitas vezes de pais e mães que se recusam a apresentar os seus filhos para o batismo é dizer que eles deverão escolher quando crescerem. O batismo infantil na nossa igreja, na igreja presbiteriana, ele é oferecido aos filhos dos membros na fé dos pais, na certeza de que os pais, né, ou responsáveis, eles educarão os seus filhos no Evangelho e que quando eles atingirem a idade da razão, eles estarão tão convencidos da verdade do Evangelho que decidirão por professar a sua fé em Jesus Cristo. Mas nós constantemente terceirizamos esta responsabilidade, nós transmitimos a outros. Muitas vezes nós, até com relação às questões seculares, às questões deste mundo, nós também secularizamos a educação dos nossos filhos, terceirizamos a educação dos nossos filhos. Queremos culpar o professor na escola, culpar o colega de turma, culpar o vizinho, culpar a avó, culpar a tia, culpar o outro pelas decisões erradas que tomamos, até pelas nossas omissões. Percebam, meus irmãos, aqui o que o texto nos fala. Né? O versículo 1 que já li 2 vezes, volto a ler novamente, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas a possuir. A quem Moisés está falando? Moisés está falando com uma outra geração, com uma geração que não conheceu o Egito. Moisés está falando com uma geração que não foi escrava no Egito, com uma geração que não viu Deus abrir o Mar Vermelho, que não viu as 10 pragas, que não sofreu os horrores no Egito, mas os seus antepassados sim. E Moisés está educando e falando com eles a respeito do que Deus fez lá no passado, das realizações de Deus, né, daquilo que Deus operou lá atrás no Egito, de tudo que Deus realizou lá atrás no Egito. É a respeito disso que Moisés está falando com essas pessoas, né? Então, porque a responsabilidade é dele de educar esses agora. E ele vai dizer a eles o seguinte: olha, essas coisas que eu estou ensinando para vocês, vocês vão ensinar para os filhos de vocês. Diz o texto da palavra do Senhor no versículo 6, Moisés vai dizer: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta. Ou seja, tu as inculcarás. Você vai fazer essas verdades, essa mensagem, essa palavra de Deus, penetrar o coração do seu filho. Você vai convencer o seu filho desta verdade da palavra de Deus. Convencer sim é a palavra, porque nós convencemos. O Espírito Santo converte. A ele, o Espírito Santo, compete a conversão. Mas a nós compete esta responsabilidade do convencimento. Então você vai inculcar na cabeça do seu filho, você vai ensinar para ele isso que ele não viveu, essas coisas que ele não viu e que você também não viu, mas que os seus pais te ensinaram, e que aquilo que os seus pais não te ensinaram, eu Moisés, estou te ensinando. Estou falando para você a respeito destas coisas. E você vai ensinar para o seu filho o temor do Senhor.
E aí ele segue dizendo: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Memória. Os nossos filhos têm que aprender a respeito de todas as coisas. Eles têm que entender que as coisas, aquilo que de bom existe, não veio fácil. Existe uma história por trás, existe todo um histórico, uma sequência de fatos, de acontecimentos que se deram ao longo da história, sinais de uma atuação de Deus, um agir de Deus na história. Nós vemos aí, hoje em dia, muitos patrimônios que custaram anos, décadas para serem construídos, sendo destruídos pela mão de filhos que não têm esta informação, simplesmente porque eles não têm esse conhecimento a respeito do trabalho que se deu para construir tudo aquilo ali. Então, o que Moisés está dizendo aqui, a partir que vem da parte de Deus para essas gerações? Você vai ensinar para os seus filhos: olha, vocês estão recebendo tudo aqui, como nós dizemos, né, popularmente, de mão beijada. Vocês estão recebendo tudo aqui sem ter feito esforço nenhum. Vocês estão recebendo aqui grandes e boas cidades que vocês não edificaram, casas cheias de tudo o que é bom e casas que vocês não encheram, poços abertos que não foram vocês que abriram, vinhais e olivais que não foram vocês que plantaram. E quando comerem e se fartarem, guardem-se, né, para que não se esqueçam do Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Então, olha, Deus foi misericordioso. Essas coisas não aconteceram na sua vida por acaso. Tudo isso que de bom, de maravilhoso aconteceu e tem acontecido, está acontecendo porque Deus é bom. Né? E o Deus que é bom para você hoje, foi bom para os seus pais no passado, foi bom para os seus antepassados. Então, acima de tudo, nunca se esqueçam dos benefícios do Senhor. Aí nós nos lembramos do que nos diz o salmista no Salmo 103, versículo 1 e seguintes: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nada, meus irmãos, na nossa vida vem por acaso. Aquilo que nós não trabalhamos para conquistar, que Deus não nos deu diretamente, Ele deu aos nossos antepassados. Aquilo que nós não recebemos diretamente das mãos de Deus, aqueles que nos antecederam, receberam sim das mãos de Deus. E nada vem como única e exclusivamente como fruto do nosso trabalho. É fruto da misericórdia e da graça de Deus. São as cidades fortes que nós não construímos, são as vinhas que nós não plantamos, são os poços que nós não cavamos, mas que Deus nos deu por misericórdia. E aí, lá na frente, ele vai dizer no versículo 20: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem,
para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então você vai guardar essa verdade no seu coração e você vai ensinar para o seu filho. Você vai sentar com seu filho, você vai ler a palavra de Deus com ele e vai dizer para ele que Deus é maravilhoso e que tudo o que nós temos foi Ele quem nos deu. Você não vai transferir para a televisão, você não vai transferir para a professora da escola dominical esta responsabilidade. Muitas vezes nós nos damos por muito satisfeitos quando nós colocamos lá um vídeo em que alguém fala a respeito da palavra de Deus para os nossos filhos. Mas essa responsabilidade é nossa, enquanto pais e mães. Nós temos esta responsabilidade de sentar com os nossos filhos, abrir a Bíblia e ler com eles e falar com eles a respeito das palavras de Deus. Lembrando que nós que somos pais e somos mães, nós temos uma responsabilidade muito séria e na vida dos nossos filhos a nossa palavra tem um peso tremendo, tem um peso extraordinário que nós não podemos desprezar de maneira nenhuma, em momento nenhum. Então, meus irmãos, essa responsabilidade o Senhor tem posto nas nossas mãos, né? Nós precisamos guardar a verdade da palavra de Deus no nosso coração. E, além de guardar esta verdade, esta máxima da palavra de Deus no nosso coração, nós temos que ensinar aos nossos filhos, para que eles ensinem aos filhos deles. Então, essa responsabilidade é nossa. Deus tem confiado a todos nós. Não despreze, não deixe passar essa responsabilidade que o Senhor tem confiado às suas mãos. Guarde no seu coração a palavra do Senhor e transmita para os seus filhos a palavra do Senhor. Não perca a oportunidade. Não deixe que a televisão, não deixe que outros meios façam isso, que é uma responsabilidade sua. E no momento que você fizer isso com responsabilidade, que você fizer isso com carinho, você sentar com seus filhos e ensinar para eles o temor do Senhor, ensinar para eles a respeito da palavra do Senhor, ensinar para eles a respeito de todas essas coisas, você vai poder descansar o seu coração tranquilo, porque não vai ter colega de escola, não vai ter ideologia, não vai ter programa de televisão, não vai haver nada que vai desviar os seus filhos do caminho do Senhor. Eles estarão perpetuamente no caminho do Senhor, porque eles aprenderam a temer ao Senhor com o testemunho, com o exemplo e com as palavras dos seus pais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós saiamos a ensinar os nossos filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele tenha falado ao nosso coração nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses instantes aqui, por esses momentos, ó Deus, passados, vividos na Tua presença, em que o Senhor falou ao nosso coração. Ó Deus, guarda a nossa família, Senhor. Guarda nossos filhos. Guarda todos aqueles, ó Deus, que vivem sob a influência do nosso testemunho. Guarda-nos a todos nós, Santo Deus, e dá-nos a Tua paz. Ó Deus, abençoa cada um de nós, Senhor. Sê conosco, sê por nós. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Dá-nos, ó Deus, a Tua orientação. Sê conosco em todo o tempo, Senhor. Olha por nós e nos atende à oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas também te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero estar, Senhor,
vai ser